Esse é o Pode Falar, Aprender e Ensinar. Eu sou a Rose Souza, sócia fundadora e CEO da Verbify e também da Companhia de Idiomas. Aqui a gente aprende, desaprende, esquece das coisas que um dia aprendeu, ensina, vê o que o outro aprendeu ou não. Na escola, em casa, nas empresas, nos cursos online, nos aplicativos. O fato é que a gente aprende, ou pelo menos tenta aprender muita coisa o dia inteiro. O Pode Falar, Aprender e Ensinar é sobre isso. E aqui você fala também. É só se inscrever no nosso canal do YouTube, seguir a gente lá no Instagram, @verbify.oficial e comentar no post do episódio. E você pode também responder as minhas perguntas no Spotify. Você pode ouvir na sequência dos episódios ou buscar os temas mais relevantes para você, porque aqui você aprende como quiser. Oi, cultura de aprendizagem. O que que é isso? Vamos começar do começo? O que que é aprender para você e para as pessoas da sua empresa? Isso tem tudo a ver com cultura de aprendizagem. Então, começa respondendo essa pergunta. O que que é aprender? A gente se vê nadando num mar de informações, estamos com crise de foco, crise de ansiedade, medo de estar perdendo alguma coisa, o FOMO. Será que nesse momento está acontecendo alguma coisa no mundo, na minha empresa, com os meus amigos, com a minha família, que eu deveria saber agora, enquanto eu estou aqui gravando esse podcast? Como é que eu vou conseguir fazer isso aqui sem me desconcentrar se eu acho que eu preciso saber de tudo em tempo real? Como é que eu vou aprender tanta coisa que eu vejo por aí se eu não tenho tempo de digerir, de processar, de assimilar e já passo para o próximo tópico? O fato é que a gente não precisa de tanta informação. E tá aí uma coisa que a gente não aprendeu: fazer curadoria, escolher boas fontes, investir o nosso tempo em conteúdos de qualidade, para a partir daí fazer o registro. E hoje em dia tem vários lugares que a gente pode registrar o que aprende além do caderno, bom e velho caderno, mas hoje a gente tem plataformas como OneNote, Notion, Obsidian, tem o Google Docs, a gente chama isso de segundo cérebro, algum lugar que você possa buscar essas informações sempre que precisar. Então, saber fazer curadoria e saber fazer registro são importantes, mas também não são suficientes para aprender. Não é porque você consultou uma boa fonte e você registrou em algum lugar e é muito fácil nesse lugar você buscar o conteúdo que você quer no momento que você precisa, não é por isso que você aprendeu. A gente tem essa ilusão, né, de que se a gente salva, se a gente copia, tá aprendido. Salvar, copiar, anotar, tudo isso é muito importante, faz parte de uma etapa fundamental que é o registro. Então, a gente aqui pode já eleger duas palavras importantes no processo de aprendizagem: curadoria e registro. Tá. Mas, como Conrado Schlohauer costuma dizer, a gente aprende quando coloca para fora, no mundo, e não só quando coloca para dentro. Aprender é um processo de compartilhar. Ou você vai compartilhar com alguém, você vai construir alguma coisa, e é assim que você percebe que você está de fato aprendendo. Eu acho que a gente só se mobiliza para aprender alguma coisa quando o tema ou quando a habilidade, quando toca algo em nós que não seja relevante, ou é um propósito, ou é uma dor que eu quero curar, um sonho que eu quero realizar, a pessoa que eu quero ser, e eu descobri que aprendendo determinada coisa eu me aproximo de quem eu quero ser, tem que ser algo que me afete. Só o que me afeta me mobiliza. Eu aprendi isso com a Marcela Xavier. Só que hoje a gente não tem tempo, não sabe gerir bem o nosso tempo, não tem vontade, porque tem tanta coisa legal, tanta coisa acessível, tanta coisa divertida para fazer, que estudar pode ser mesmo um sacrifício. E aí, a gente, como designer de aprendizagem ou alguém que trabalha em treinamento de pessoas, a gente começa a criar comando, controle, mais comando, mais controle, a gente gamifica, a gente dá prêmio para as pessoas aprenderem. Mas será que elas estão aprendendo mesmo? Porque quando meu interesse é dar um check numa tarefa, eu posso desenvolver muitos artifícios de fazer aquilo sem necessariamente
está aprendendo algo que eu vou ser capaz de compartilhar ou de aplicar na minha vida. Posso até estar mais engajada porque eu vou ganhar um prêmio depois, se eu finalizar essa etapa, mas não quer dizer que eu tenha de fato aprendido a ponto de me tornar capaz de compartilhar ou aplicar, que é o que interessa numa empresa, por exemplo. Então, vamos ver o que que não é cultura de aprendizagem. Não é uma cultura organizacional pautada em comandos e controles, ou que tenha competição como um pilar, mesmo que um pilar velado ali nas relações. As empresas não são feitas de pessoas, as empresas são feitas de relações. Então, se na sua empresa há sempre o protagonismo de quem sabe, protagonismo de quem tem mais poder, você não tem ainda uma cultura de aprendizagem introjetada nas pessoas. Quando os que acham que não sabem, ouvem, anotam e podem fazer perguntas no final, isso não é cultura de aprendizagem, não é bem isso. Quando a área de treinamento e desenvolvimento escolhe quem vai aprender e quem não vai aprender naquele ano, ainda não é cultura de aprendizagem. Ou quando você tem uma plataforma naquele modelo conteudista, com diversas trilhas e conteúdos, e a pessoa vai lá e tem que aprender tudo aquilo, ainda não é cultura de aprendizagem. Se para aprender empatia, por exemplo, você faz um curso com aulas gravadas sobre empatia, não é isso. Aqui a gente traz clareza para várias crenças que nós temos de que estamos criando, nutrindo a cultura de aprendizagem, quando na verdade nós estamos apenas variando o formato no qual as pessoas acessam conteúdos, ouvem explicações e acham que isso é aprender. Então vamos pensar aqui o que que é ensinar. Ensinar não deveria ser encher um balde vazio, até porque nós não somos baldes vazios, nem quando a gente nasce. Se ensinar deveria ser atiçar uma fogueira, estimular a pessoa a querer buscar conhecimento, a compartilhar esse conhecimento para aprender mais e não porque aprendeu, ou praticar uma habilidade, mesmo que de forma imperfeita. Então, pensar na aprendizagem como acessar conteúdos é ser bem reducionista. Nosso olhar deve estar em três eixos: nas pessoas e suas complexidades, nos contextos onde essas pessoas impactaram e foram impactadas em suas jornadas, em suas vidas, e nos contextos onde essas pessoas estão inseridas hoje, e ali elas impactam e são impactadas todos os dias. A relação dessas pessoas entre elas também é muito importante. E aí a gente começa a pensar em como moldar contextos para que essas pessoas desenvolvam hábitos, sentimentos, novos sistemas de crenças, novas conexões que favoreçam a aprendizagem. Moldar contexto é como quando a gente vai celebrar o nosso aniversário. Se você celebra em um restaurante, aquela mesona, nem todo mundo conversa com todo mundo, né? Especialmente se for difícil sair da cadeira, um lugar meio apertado. Aqui em Canela tem o tal do canto alemão, então é aquele sofá. Eu acho que em São Paulo tem também, em vários lugares do Brasil, hoje tem. Eu economizo espaço, né? Então, daquele canto alemão, aquele sofazão encostado na parede e a mesa. Então, quem está no meio não consegue sair sem atrapalhar as pessoas. Se você celebra o teu aniversário num salão de festas, e aí cada grupinho fica numa mesinha, pode ser que se formem panelinhas e as pessoas não interajam com quem está numa mesinha mais distante. Se você deixa a comida de um lado, bebida do outro, sobremesa do outro, todo mundo tem que transitar, talvez eles se cruzem mais, para um papinho, e para as conexões pode ser melhor. Esse é um exemplo de moldar contextos. Do jeito que você molda a tua festa, as pessoas, isso facilita ou dificulta a conexão entre as pessoas. Pensa agora na tua empresa, pensa agora nas iniciativas de aprendizagem. A gente quer que as pessoas da nossa empresa se engajem em iniciativas de aprendizagem, a gente quer que elas troquem conhecimentos, saberes, experiências entre elas, sejam responsáveis pelo seu próprio upskilling, pelo seu próprio reskilling, tenham curiosidade, queiram aprender sem depender apenas dos treinamentos organizados pela empresa. A gente quer tudo isso porque tudo está mudando muito rápido e se não imprimirmos um novo ritmo, as pessoas vão ficar obsoletas mais rapidamente e, consequentemente, a empresa pode se tornar irrelevante no mercado. Então, a cultura de aprendizagem é urgente.
A gente quer isso porque é o nosso trabalho. Se você trabalha com treinamento, se você trabalha com desenvolvimento de pessoas, é o que a gente escolheu fazer da vida, contribuir para que as pessoas aprendam. Então, é hora da gente acolher a ideia de que não está dando certo do jeito que a gente está fazendo. Honramos o modelo tradicional, ele nos trouxe até aqui, somos gratos, somos gratas, mas ele também nos deixou inseguros, com medo de falar em uma reunião, que naquela reunião que a gente acredita ter gente mais inteligente do que nós. Ele nos deixou tímidas para convidar pessoas para ser nossas mentoras, mentores, para organizar um grupinho de estudo, para chamar alguém para fazer uma parceria de aprendizagem, aprender junto um pouquinho por semana. A gente acostumou a esperar que alguém nos ensine. E hoje, que alguém nos dê a senha da plataforma, cheia de vídeos, para a gente assistir. E achamos que nós estamos aprendendo, ou achamos, como designers de aprendizagem, achamos que as pessoas estão aprendendo assim. Em uma plataforma, as pessoas estão acessando conteúdos que podem ser de qualidade, elas estão acessando de forma conveniente, porque é no tempo delas, isso é ótimo. Certamente vai ter algum tipo de verificação da aprendizagem, ok, tudo bem. A tecnologia chegou, mas a gente tem que entender que a gente ainda está reproduzindo o modelo antigo. Quem sabe fica lá falando, falando, falando. E quem não sabe, entre aspas aqui, esse não saber, né? Anota, estuda e faz um teste depois. Está muito parecido com a escola tradicional. Na cultura de aprendizagem, a gente observa como é que as pessoas aprendem, como elas mais gostam de aprender, e aí a gente dá algumas escolhas. Não é escolha necessariamente de conteúdo, como a gente faz nas trilhas de aprendizagem. Pode ser escolha de estratégia, escolha de formato, escolha de experiências, um leque de conteúdos, estratégias, formatos, experiências. Aí uma pessoa pode escolher ouvir um conteúdo e depois escolher convidar duas pessoas para serem parceiras de aprendizagem, extraindo o sentido do que ela ouviu naquele conteúdo, discordando, pensando sobre o tema, colocando em prática, testando, contando para essas pessoas, ouvindo feedback, fazendo ajustes. Isso é aprender. Outra pessoa pode escolher ler o conteúdo em texto, fazer anotações, levar para um grupo seus 5 principais aprendizados com texto e propor uma conversa. Veja que eu estou incluindo aqui pessoas no processo, além de conteúdos em texto, vídeo, áudio, porque eu entendo que aprender tem a ver com pensar sobre, extrair sentido, testar na prática, ouvir feedback, dar feedback, fazer ajuste. Quando nós incluímos mais pessoas nas nossas jornadas de aprendizagem, ou como designer de aprendizagem, quando a gente inclui a aprendizagem coletiva, social, ensinar é um ato potente para aprender. Vou até repetir. Ensinar é um ato potente para a gente aprender. A gente não deveria só ensinar o que sabe, deveria ensinar para saber, ensinar para aprender. Pensa nisso, se a gente está incluindo esse conceito nas nossas iniciativas de aprendizagem. E como é que a gente pode fazer isso dentro de uma organização? Não pode deixar logo solto de cara, porque as pessoas não estão acostumadas com ambiente de aprendizagem sem comandos e controles. Nós somos frutos da escola tradicional. Se a gente deixa muito solto, as pessoas vão fazer um grande nada, ou a maior parte das pessoas vai se desengajar com o tempo. Então, como é que a gente cria formas mais engajadoras para que as pessoas não desenvolvam sabotagem ou não pareçam que estão fazendo, só que não estão, ou pareçam que estão aprendendo, só que não estão. Então, eu acho que o primeiro passo é criar algumas arquiteturas de ponte. O que que eu chamo arquiteturas de ponte? O que que é isso? É entender que numa margem do rio, elas são totalmente heterodirigidas, isso quer dizer elas são escolarizadas, como nós somos, todo mundo acostumado com comando e controle, esperando alguém nos ensinar. Essa é uma margem do rio. A outra margem do rio é a gente super autônomo, curioso, com vontade de buscar, de aprender, de contribuir, de compartilhar, de ensinar, aprender com o mundo, com as pessoas, ao longo da vida e com a vida. As arquiteturas de ponte, elas nos ajudam a cruzar essa ponte, as duas margens do rio. Então como é que começa? Ah,
A gente vai ter que aprender a gerir o próprio tempo, porque o campeão da justificativa é não tenho tempo. Então, ninguém nos ensinou a fazer gestão de tempo, aprender a fazer curadoria, a registrar conteúdos relevantes para a gente, aprender a se sentir seguro para compartilhar. Então, como é que eu consigo um ambiente de segurança? Como é que eu consigo simuladores? Como é que eu consigo conexões com as pessoas para que eu me sinta segura para compartilhar? Não é só, vai lá e compartilha, porque eu vou ter medo. Como é que eu tenho coragem de fazer perguntas, mesmo aquelas que eu acho que são idiotas? Como é que eu faço essas trocas sem ter vergonha? As empresas são feitas de conexões, de relações. Se a gente não falar sobre isso, muitas pessoas vão ter medo de se expor. E aí, tudo que a gente está vendo sobre cultura de aprendizagem vai para o ralo, porque a gente não está preparando as pessoas, não está fazendo o que eu chamo de arquiteturas de ponte para que as pessoas consigam se sentir seguras para se jogarem. Sem exposição, não tem aprendizagem. A próxima etapa talvez seja inserir arquiteturas de aprendizagem que deem algum contorno a um ambiente de liberdade para que elas se sintam seguras nesse novo contexto, para que as pessoas se sintam seguras nesse novo contexto. Então, elas podem observar alternativas, treinar, fazer escolhas, porque é dificílimo fazer escolha, é muito mais fácil obedecer alguém mandando a gente ler a página 5, perceber como é que as pessoas se comportam diante das escolhas, o que que elas sentem. Ninguém aprendeu a se observar como aprendiz. Eu não aprendi a me observar como aprendiz. Fui fazer isso muito depois, quando comecei a estudar sobre aprendizagem. Que tipo de aprendiz eu sou? Que tipo de aprendiz você é? Eu acho que sabendo, tendo esse autoconhecimento, a gente pode testar mais arquiteturas com essas pessoas nesse contexto que a gente quer impactar, que pode ser os funcionários da sua empresa. É bem importante também fazer ciclos com pequenas entregas. Então, faz um ciclo, uma jornada curta, com pausa para olhar para o que aconteceu, para dar feedback, para receber feedback, para fazer ajustes, para reiniciar depois um novo ciclo. Até a gente entender o que que funciona para aquelas pessoas naquele contexto. Por exemplo, as pessoas que estão muito acostumadas a se inscrever em jornadas que têm apenas vídeos gravados. Algumas se inscrevem, têm uma sensação boa de que estão fazendo algo por suas carreiras, mas elas não conseguem se engajar, vão perdendo interesse aos poucos, não tem com quem extrair significado do que elas estão assistindo, elas nem se lembram direito do que assistiram no vídeo, anotam no caderno, não tem como consultar depois, fica difícil no caderno, não tem como fazer uma busca, e aí, consequentemente, elas não conseguem aplicar no seu dia a dia. A Deloitte tem aquele estudo que fala que 80% do que se investe em treinamento nas organizações é learning scrap. E o que quer dizer isso? É lixo de aprendizagem, ou seja, 80% é esquecido, não é transformado em nada, não transforma as pessoas, não transforma áreas, não transforma a empresa. Apenas 20% é utilizado de fato na transformação da empresa, que é o que se quer quando se faz um treinamento. Então, um exemplo seria propor um ciclo que tenha 2 vídeos, um espaço para as pessoas escreverem o que aprenderam, suas dúvidas, que tenha interação com as pessoas, com diversas experiências com relação ao tema. Veja que não é apenas falar com uma pessoa que está treinando. Eu estou aprendendo algo, eu tenho que falar só com o meu professor. Não é isso. É um espaço com estímulo para que todas as pessoas possam aprender juntas, trocando o que elas extraíram de sentido, as suas experiências com o tema. É também uma proposta para aplicar alguma coisa que já foi aprendida e depois interagir novamente, dizendo: olha, apliquei, mas não deu certo, apliquei, mas deu mais ou menos certo, e contar como foi para os participantes, para as participantes, e a partir dali o conhecimento vai sendo construído. Aprendizagem coletiva, social, protagonismo das pessoas. Veja que no meu exemplo eu coloquei que tudo começou a partir de um vídeo ou de um conteúdo em qualquer outro formato, um texto, um podcast. Mas poderia ser até a partir de uma troca inicial entre as pessoas sobre o tema. Antes de qualquer acesso ao conteúdo,
promover uma conversa sobre o tema, porque na cultura de aprendizagem raiz, a gente entende que as pessoas não são baldes vazios, falei disso, para a gente encher de conteúdo. Elas também não são plantas para a gente regar. Cada pessoa em um treinamento pode ser vista como uma jardineira, que ajuda a semear, ajuda a florescer, ajuda a encher baldes, e ao fazer isso, essa pessoa também se fortalece, também descobre novos caminhos e também aprende. Então, é um emaranhado de gente aprendendo e ensinando ao mesmo tempo. Um desafio é ir de mansinho, não se empolgar para não criar muita rejeição, especialmente se você trabalha em ambientes muito tradicionais. Mas assim, vai de mansinho sem dar passos para trás. Eu já fui querer implementar a cultura de aprendizagem com dois pés na porta, vamos lá, mudou tudo, vamos fazer isso aqui, vai ser incrível, e não deu nada certo. Por quê? Porque as pessoas estão muito acostumadas com aquilo que elas viveram por 20 anos na escola ou até mais. Então, a gente tem que fazer essa migração para um novo modelo que hoje atende, responde mais para o nosso engajamento, responde mais para a nossa capacidade de transformação, autotransformação e transformação das empresas. A gente entende a importância desse novo modelo, mas a gente tem que ir de leve por conta do poder, da força que tem o hábito e as crenças e o que a gente já viveu de aprendizagem nas nossas vidas. Então, vamos de mansinho. Outro desafio é entender que as pessoas normalmente dizem que preferem o que elas já conhecem, mesmo que aquilo não esteja dando muito certo. Tem a ver com o que eu acabei de falar, né? O que nos é familiar é muito confortável, mesmo que não seja bom, mesmo que não nos leve a lugar algum. Então, o que que a gente tem que fazer quando as pessoas começam a reclamar que mudou? Ouvir essas pessoas e ir propondo pequenos testes, bem devagar, rumo à mudança que você quer. Então, se você quer uma mudança de 10 elementos, você começa mudando um elemento e faz um teste e ouve essa pessoa e faz ajustes e vai com calma, mas sem voltar atrás. Um desafio também é não deixar as pessoas que sabem um pouco mais sobre um determinado tema num lugar de destaque. Coloca essa pessoa como alguém que faz perguntas, que estimula a troca de saberes entre o grupo, porque assim ela descobre que tem gente que sabe aquilo, sabe de outro jeito, e que só não tinha voz, só não tinha espaço. É muito difícil, porque quem sabe, quem acha que sabe mais, acaba querendo dar a palestrinha, acaba querendo ensinar, na melhor das intenções, mas quando você até o Jacotô fala de um mestre ignorante, né? Que é no sentido de você fingir a ignorância, fazendo perguntas, estimulando que as pessoas construam o saber juntas, elas vão chegar num lugar muito próximo, ou às vezes até melhor, do que aquele que elas chegariam se você desse a palestra com todo o seu saber. Eu tenho certeza que elas chegariam num lugar melhor, porque elas estão construindo, então está partindo delas e elas conseguem ter um aprendizado muito mais consistente e relevante. Eu entendo que autonomia está relacionada à nossa evolução como pessoa. Certamente eu preferia usar fralda quando eu era bebê até de aprender a ir ao banheiro. Devo ter reclamado, devo ter dado trabalho para minha mãe, mas aquilo ali era um treino de autonomia. Eu preferia que alguém fizesse a minha comida quando eu era adolescente, pagasse as minhas contas, mas a minha evolução pessoal requer que eu cuide de mim. Aí a gente pensa em aprendizagem, não tem sentido que a gente seja tão dependente de escolas, professores, de alguém que nos diga o que fazer, qual página tem que estudar. Se você não me disser, eu não estudo nada, porque você não me disse que página que eu tinha que estudar. É, a gente ainda sente falta de comando, de controle, de nota, de tudo que fazem aí para nos mobilizar para o aprendizado. Como designer de experiência de aprendizagem, é hora da gente mobilizar as pessoas ou criar iniciativas de aprendizagem que mobilizem as pessoas pelo pertencimento, pela confiança, pelo senso de comunidade, pelo afeto, pelos projetos que elas podem construir, parcerias que elas podem iniciar, para que a gente consiga chegar no protagonismo da pessoa que aprende, tirando do pedestal
o protagonismo da pessoa que sabe, entre aspas, porque todo mundo sabe alguma coisa sobre todos os temas, alguma coisa, alguma vivência. Se a gente souber fazer a pergunta certa, a gente consegue extrair das pessoas. Fazer isso, criando comunidades de aprendizagem, é a forma mais divertida, é a forma mais eficaz que eu conheço. Criar comunidades, aprendizagem coletiva. Quer saber mais sobre cultura de aprendizagem? Você quer me perguntar algo? Quer uma conversa sobre o tema em sua empresa? Quer ajuda para colocar tudo isso em prática? Deixe uma mensagem e vamos ampliar o nosso olhar, trocando saberes e experiências. Até mais!